Cultivo Online, capítulo 346. Quem é o responsável por isso? Tem certeza de que não foi emboscado ou algo assim? O mestre da seita Diamond Palms perguntou aos 2 discípulos que haviam sido brutalmente mortos. Estou confiante de que estávamos sozinhos, mestre da seita. Um dos discípulos respondeu rapidamente com uma expressão séria no rosto. Estávamos em terreno aberto e não encontramos outro participante desde que entramos. Então como vocês 2 morreram? Quem matou vocês? O mestre da seita murmurou com uma voz atordoada. Mesmo ele não viu o que havia acontecido com eles através do tesouro. A morte deles foi tão repentina e aleatória que se lhe dissessem que seus discípulos foram mortos por fantasmas, ele provavelmente acreditaria. O mestre da seita então se virou para olhar para o Sr. Nii e curvou-se para ele. Sr. Nii, o que devemos fazer agora? Algo assim aconteceu antes, onde os participantes morrem do nada. Sr. Nii balançou a cabeça e disse. Não, isso nunca aconteceu antes. Quanto ao que acontece, já que seus participantes morreram dentro do reino místico, independentemente das circunstâncias, sua seita está agora desqualificada. Será a sua pontuação final. O mestre da seita Diamond Palms cambaleou como se estivesse prestes a desmaiar depois de ouvir as palavras do Sr. Nii. Como eles poderiam ser desqualificados tão cedo no reino místico? Eles estão entre os 10 primeiros há mais de 100 anos. Nesse ritmo, seria um milagre se eles conseguissem entrar no top 100. Como tal tragédia poderia acontecer à sua seita? Quem eles ofenderam para merecer isso? No entanto, por mais que o mestre da seita Diamond Palms quisesse pedir uma segunda chance, ele sabia que era inútil e só estaria se tornando motivo de chacota. Os outros mestres da seita engoliram em seco quando viram isso, rezando silenciosamente para si mesmos para que isso não acontecesse com sua seita. Mas, infelizmente, nas próximas horas, muitos outros participantes experimentaram a mesma tragédia que a seita Diamond Palms havia experimentado. Os participantes estavam morrendo à torto e à direito sem que uma única pessoa soubesse a causa. E isso causou uma grande comoção fora do reino místico. O que, em nome de Deus, está acontecendo? Quem é o responsável por isso? Poderia ser outro participante, ou alguém do reino místico é responsável por isso? Isso é ultrajante. Nesse ritmo, a classificação da seita pelos próximos 10 anos ficará toda bagunçada. Sr. Nii ficou muito perplexo com esta situação, pois nunca tinha visto nada parecido antes. O que você acha que está acontecendo, ancião Nii? Uma das bolas de cristal perguntou a ele. Eu realmente não sei o que te dizer. Alguém está matando todas essas pessoas sem mostrar a si mesmo ou seus métodos. É como se ele tivesse uma arma invisível ou algo semelhante. E no ritmo que ele as está matando, levando em conta a distância entre cada vítima, esse predador está viajando muito rapidamente, rápido demais, para ser honesto. O que tudo isso significa? Outra voz perguntou. Depois de ponderar por um momento, o ancião Nii disse. Isso pode parecer absurdo. Mas se não pudermos ver esse assassino do tesouro, ele provavelmente é um nativo do reino místico e, por algum motivo, está matando todos os participantes. Fazendo isso, provavelmente nunca saberemos. Sabemos que os nativos dentro do reino místico não são muito amigáveis com os estrangeiros. Mas eles nunca caçaram os participantes até hoje. Uma das vozes da bola de cristal falou. O que devemos fazer em relação à classificação da seita este ano? Já está uma bagunça e ainda faltam 3 semanas. Nesse ritmo, todos os participantes serão desqualificados. Sr. Nii então disse. O mundo do cultivo é volátil por natureza. Qualquer coisa pode acontecer, até mesmo eventos ridículos que ninguém pode imaginar, e este é simplesmente um desses momentos. Seita de classificação se torna a primeira e a primeira classificação anterior se torna a última, nós a julgaremos como normalmente fazemos. Enquanto isso, no templo da essência do dragão, Long e Jun e os outros anciões da seita estavam claramente muito preocupados com a situação atual. Eu me pergunto o que está acontecendo, realmente. Já se passou uma semana desde que o reino místico começou e ainda não vimos a sombra do discípulo Yuan, muito menos a própria pessoa. Espero que ele esteja bem. Long e Jun suspirou, completamente inconsciente de que Yuan estava por trás desse fenômeno. Embora ele tenha dito a Yuan para desqualificar o máximo de participantes que pudesse, Long e Jun nunca poderia ter esperado esse tipo de resultado. No entanto, 2 pessoas ali entenderam o que estava acontecendo. Xiao Hua, esses ataques invisíveis. Definitivamente é ele, certo? Feng Yuxiang se virou para perguntar a ela. Após um momento de silêncio, Xiao Hua assentiu. A maneira como todas essas pessoas são mortas da maneira mais eficiente possível com um único golpe na cabeça. Definitivamente lembra o estilo do irmão Yuan. Depois de passar tanto tempo com Yuan, ela obviamente estava acostumada com seu estilo de luta, e Yuan era alguém que sempre atacava a cabeça sempre que possível. Dos milhares de animais mágicos que ele matou, a maioria deles morreu com um único golpe na cabeça. Depois de obter a confirmação de Xiao Hua, Feng Yuxiang disse a Long e Jun e aos outros. Acho que é o jovem mestre por trás desses ataques. O que, Yuan? Sério? Como você pode saber? O Elder Xuan perguntou rapidamente. Os padrões de ataque e esses ataques invisíveis. Uma das armas da alma do jovem mestre pode ficar invisível, e olhando para o tamanho desses buracos, corresponde ao que seu abismo estrelado é capaz. Feng Yuxiang explicou a eles.
Se for esse o caso, por que não podemos vê-lo? De onde ele os está matando? O Elder Shan então perguntou. Tenho uma especulação, mas parece um pouco absurdo até para o jovem mestre. Feng Yuxiang disse. Vamos ouvir. Long Yijun disse com uma expressão séria no rosto. Feng Yuxiang respirou fundo antes de continuar. O céu. O que? Você está dizendo que o discípulo Yuan está de alguma forma matando os dos céus, que ele está voando? O Elder Shan olhou para ela com os olhos arregalados. Pois era inacreditável. Afinal de contas, apenas os grandes mestres espirituais poderiam alcançar tais feitos. Feng Yuxiang suspirou. É por isso que não queria dizer isso. Parece absurdo, eu sei, mas é a única coisa em que consigo pensar. E ela continuou. Pense nisso, as duas primeiras vítimas estavam em uma pastagem vazia por quilômetros, sem onde se esconder, mas foram mortas sem ver uma sombra. Se não houver ninguém ao seu redor, então o ataque só poderia ter vindo de um lugar, os céus. Entendo, isso faz sentido, mas também não faz sentido ao mesmo tempo. O ancião Xuan disse. Para atacar do céu, o discípulo Yuan deve ter aprendido a voar. Mas para fazê-lo, ele deve ter alcançado pelo menos o grande mestre espiritual. O discípulo Yuan de alguma forma conseguiu escapar de ter sua base de cultivo apagada. Ele ainda não seria capaz de alcançar o grão-mestre espiritual em tão pouco tempo, pelo menos ele não deveria. Feng Yuxiang encolheu os ombros. Eu não sei. O jovem mestre é imprevisível. Ele é literalmente a razão pela qual tento evitar usar a palavra impossível, já que de alguma forma ele sempre torna o impossível bem possível. Vamos continuar assistindo. Talvez o discípulo Yuan apareça mais cedo ou mais tarde. O Elder Shan sugeriu. Dentro do reino místico, Wang Xuing observou Yuan desqualificar o 39º discípulo com uma expressão indiferente no rosto, quase como se ela já estivesse acostumada a ver tal visão. Nesse ritmo, ele matará todos os participantes do reino místico antes que o prazo de 30 dias termine. Wang Xuing suspirou interiormente. A disparidade entre Yuan e todos os participantes era simplesmente grande demais. Isso fez Wang Xuing se perguntar por que ele estava sendo tão gentil e amigável com ela. Normalmente, alguém tão reservado como o jogador Yuan não revelaria tanto sobre si mesmo para uma estranha como ela. Mas ele falou com ela como se já fossem amigos. Na verdade, Wang Xuing já considera o jogador Yuan como seu amigo, algo que ela não achava que fosse possível antes de hoje. Parabéns, Yuan, Wang Xuing disse de repente para ele. Para quê? Ele ergueu ligeiramente as sobrancelhas de maneira confusa. Parabéns por conseguir o primeiro lugar no reino místico, obviamente. Haha, ainda não sabemos. Ainda faltam 3 semanas. Qualquer coisa pode acontecer nas próximas 3 semanas. Você é tão humilde, Yuan. Pense nisso. Você é um grande mestre espiritual que pode eliminar qualquer participante com um único pensamento. Quem neste lugar poderia rivalizar com alguém como você? Talvez seja esse o caso, mas apesar da minha base de cultivo, quase morri hoje. Isso me mostra que não importa o quão poderoso você seja, você não é invencível e nunca será muito cuidadoso no mundo do cultivo. Se você diz assim, acho que sim. Wang Xuing assentiu. Enquanto isso, no pagode místico, 3 figuras estavam diante de um edifício alto que emitia uma aura de majestade. O que estamos fazendo aqui? Avô. Lan Yingying perguntou a ele. Só tive vontade de vir aqui, só isso. Vovô Lan respondeu com um sentimento sombrio ao seu redor. Depois de ficar ali em silêncio por alguns minutos, vovô Lan juntou as mãos e fez uma reverência ao pagode místico. Tenho certeza de que foi o destino que ele veio para este lugar. Obrigado por guiar aquele jovem até aqui, senhor. Se ao menos eu fosse um pouco mais forte.